Então, nessa ação penal 506, 31, 30, 17, depoimento do senhor Fernando Soares. Fernando Antônio Falcão Soares. Senhor Fernando, o senhor está aqui presente na condição de testemunha. E, além disso, é sabido que o senhor teria feito um acordo de colaboração com o Procuradoria-Geral da República, que foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Ok. É isso mesmo? Confirmado. Excelência, pela ordem, apresentar a contradita nos termos do artigo 214 do Código de Processo Penal, fazendo referência aos fundamentos já apresentados e que são do conhecimento de Vossa Excelência. Perfeito. Da mesma forma, eu já apreciei essa questão, então eu faço remissão às minhas razões das audiências anteriores e ainda assim tomar então um compromisso, ficando registrada a contradita. Senhor Fernando, por conta de sua posição de testemunha e por conta também do acordo, o senhor tem um compromisso com a Justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Certo. Eu vou advertir o senhor que se o senhor faltar com a verdade, o senhor está sujeito a um processo criminal por falso testemunho e, além disso, o senhor viola o seu acordo, certo? Certo. Senhor Fernando, restou convencionado aqui entre as partes desse processo que nós aproveitaríamos um depoimento que o senhor prestou em uma ação penal conexa. Esse depoimento foi no ano passado, no dia 25 de novembro, e foi uma ação penal conexa que entre os acusados tem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ok. Certo? Eu indago ao senhor, antes de passar as perguntas, se em relação àquele depoimento que o senhor prestou, o senhor teria alguma coisa a retificar, a corrigir, ou alguma coisa que o senhor teria faltado com a verdade naquele depoimento? Que eu lembre, não. Certo, então passo para o Ministério Público. Boa tarde. Tendo o senhor confirmado o depoimento prestado na ação penal referida pelo eminente juiz, algumas breves questões apenas para esclarecimento do Ministério Público. O senhor relatou no depoimento, então, que o senhor intermediou pagamento de vantagens indevidas originadas de contratos da Petrobras em favor de Paulo Roberto Costa. Como é que se dava essa intermediação? Na verdade, o Paulo, eu já tinha uma relação de amizade com o Paulo e ele tinha alguns recebimentos de algumas empresas. Ele me procurava falando que tinha a receber dessa ou daquela empresa. Me pedia um número de uma conta, eu passava para ele e eu recebia esses valores através dessas contas. O senhor fazia contato com as empresas? Tive contato com não para cobrar, cobrei da Andrade Gutierrez uma vez e da Queiroz Galvão. Foi as empresas que eu cheguei a cobrar valores para o Paulo. E o senhor relatou também nesse depoimento ratificado que o senhor intermediou pagamento de vantagens indevidas também da diretoria internacional da Petrobras em favor de políticos. Uhum. Esses pagamentos eram destinados a agentes de quais partidos, se o senhor puder reiterar? Na verdade, eu não negociei com essas empresas pagamentos para eles. A minha conversa sobre valores indevidos a serem cobrados era com o pessoal da Petrobras, o pessoal da área internacional. E a partir das conversas com eles vinham e me falavam, surgiu aqui tal político que está pedindo dinheiro aqui, eles me falavam, vamos tirar desse contrato aqui. E aí se acertava o valor que ia tirar daquele determinado contrato para determinado político e tinha uma pessoa que era responsável em vir receber esse valor e repassar para o político. Eu nunca tive contato direto com os políticos. De que partidos? Do PMDB e do PT, que eu me lembre, PMDB e PT. Mas esses pedidos eram feitos por quem? Para o PT. Para o PT, quem fez o pedido foi o Nestor Severo, para o Delcídio. E teve um caso do Partido dos Trabalhadores, que era uma dívida que existia do partido com o Banco Chaim, que quem me trouxe essa situação foi o José Carlos Bulay. E para o PMDB?
Foi o Nestor Severo que me trouxe também essa situação. Mas em favor de quais, Era políticos do o partido? Renan Calheiros, o Jader Barbalho, teve a participação do ministro na época de Minas e Energia, o Silas Rondô, mas eu não sei efetivamente se ele recebeu dinheiro ou se ele simplesmente intermediou esse dinheiro junto ao Nestor para os políticos do PMDB. E que eu lembre, e teve também o caso do Aníbal Gomes, que também intermediou dinheiro junto com o Jorge Luiz para o pessoal do PMDB. No caso, falava-se de Renan, Jader e, se eu não me engano, também tinha alguma coisa que, segundo eles, iria para o Jucá, o senador Romero Jucá. E esses pagamentos eram devidos a apoio desses políticos a Nestor Severo para a sua permanência na diretoria internacional? Exato. Tanto no caso do Nestor como do Paulo, era para apoio para a permanência deles nas diretorias. Tá, sem mais perguntas. Conselho de acusação, tem pergunta? As defesas. Sim, excelência. Boa tarde, senhor Boa tarde. Fernando. O senhor é colaborador aqui no Brasil. Eu gostaria de saber se o senhor também está em negociação ou fez algum acordo de colaboração em outro país. Essa é uma... Sérgio Riera, advogado da testemunha, Fernando Soares. Pediria a Vossa Excelência que permitisse a testemunha não responder essa pergunta, tendo em vista que a eventual existência ou não de uma colaboração com outro país, ao que nós temos conhecimento, não faz parte dos fatos narrados na denúncia. E a testemunha está aqui para narrar fatos exclusivamente narrados na denúncia. Certo, então na mesma linha aquilo que foi decidido anteriormente, quando o juiz entender que se existe ou não tratativas, acordos, não se sabe o teor e os reflexos jurídicos de uma eventual quebra de confidencialidade nesse ato, e considerando igualmente que não tem a ver dos juízes de relevância para o julgamento do processo, então fica indeferido com todo respeito a essa linha de indagação. Certo. Só uma questão, se a testemunha puder responder. Quer dizer, não há relação entre a colaboração, ou a hipotética colaboração feita no exterior, com os fatos tratados nessa ação? Excelência, pela ordem, mais uma vez. Diante, com todo respeito à ilustre defesa e às ilustres defesas que seguem essa linha de argumentação e interrogatório, a defesa do Fernando Soares, que está aqui como testemunha, reitera o pedido para que não seja respondido nada com relação a essa questão. Então o doutor fica indeferido também. Fernando, no depoimento que o senhor prestou na ação penal anterior, aqui referida pelo juízo, o senhor declarou, aqui são declarações textuais do senhor, que os contratos que eu tinha com a Petrobras, todos passaram sem nenhum problema por Conselho Fiscal, auditoria, jurídico. Essa é uma afirmação do senhor. O senhor confirma essa informação? Confirmo. Esses contratos vieram a ser questionados após a Lava Jato. Certo, mas até então... Antes, nenhum questionamento de... Nenhum questionamento. Eu não tenho mais perguntas, então. Outros defensores sem indagações? Sem perguntas, Excelência. O juiz também não tem questões a serem colocadas, então eu declaro encerrado o depoimento do senhor Fernando Antônio Falcão Soares. Pode interromper a gravação.